tá? Tudo que a gente já passou, todos os grupos que a gente passou até agora, né, todos invertebrados, né, apesar de algumas animais grandes, por exemplo, existem lulas gigantes, né, que chegam a 15 metros. Travou de novo, né? Ah, já tinha tomado outro susto, já falei, eita, que a internet minha tá osso Não, hoje, hein? não, não é, foi ele mesmo. Achei que meu telefone tinha quebrado. Pois é, quando a gente brinca que acontece acidente, aí todo mundo se pronuncia, né? Eita porra, hein? Te contar, hein? Tá todo mundo nervoso com a conexão, né? Ai, achei que era minha, achei que era... Direitinho, tudo certinho? Sim. Beleza. Então, vertebrados, né? Animais que vão possuir uma coluna, né? Uma série de ossos, né? Então, como eu estava dizendo, até agora a gente estava falando só de invertebrados. Então, aqueles que não possuíam uma estrutura, né, que sustenta o corpo desses animais, né? Ou que ajuda na sustentação, tá? desse indivíduo, tá? Então, aqui é mostrando o cladograma, né, de como é a linha, né, dos vertebrados, né? Então, a gente vai partir de um ancestral primitivo, né, até chegar num animal mais desenvolvido. Aí, né? No caso, a gente vai partir lá dos tunicados, né, e vai seguir toda essa linha aqui até chegar nos mamíferos. Tá? Então, essa é a ordem evolutiva que a gente tem dos vertebrados. Tá? Então, a gente parte de que é um ser que parece uma planta, parece... não tem assim uma estrutura que lembre um animal, né? Que lembre um ser que possa sair andando, que possa fazer algum som, alguma coisa, para aquele super que tem assim desenvoltura, que consegue realizar trabalhos assim com mais primor, né? Com uma coisa mais com mais dificuldade, né? Então a gente vai partir lá desse início até chegar nesse grupo que é o mais aí, no caso, no nosso planeta, o que seria aí o mais evoluído, tá? Então, partindo aí, né, esses são os tunicados, que eu acabei de falar. Então, o que vai denotar dele estar no grupo dos vertebrados é ele possuir uma estrutura que segue o corpo dele, ó, essa faixinha mais escurinha aqui, ó. Nesse que é vermelho não vai dar para ver, mas nesse que é bem clarinho a gente consegue ver que tem uma estrutura de sustentação para o resto do corpo do animal, ó. Tá? Então ele tem aqui é um precursor já do que vai ser a nossa coluna vertebral, ele estar dentro do grupo dos vertebrados. Tá? Então são os mais primitivos vertebrados que existem no planeta, são esses indivíduos aqui, tá? Que são as assídeas, aí, são chamados de, não tem um nome comum, né? Vivem no mar, tá? E são esses animais aqui, tá? Esse já é um pouco mais avançado, tá? Então esse aqui ele já possui movimento. Ah, desculpa, os anteriores, eles vivem fixados no ambiente, tá? Então ele não consegue se locomover, ele não tem autonomia de locomoção, tá? Aqui não, aqui a gente já parte para um Amphioxus, né? O nome do bicho é esse mesmo, também é aquático, e ele já possui uma autonomia, ele consegue se movimentar no ambiente, então ele tem um deslocamento, ele consegue sair de um ponto ao outro ponto de uma forma mais organizada. E também possui uma linha aqui, ó, que em outros animais a gente vai perceber que ela é muito mais desenvolvida, né, à medida que vai subindo a cadeia aí,
esse cladograma da evolução dos vertebrados, ela vai se consolidando mais, ela vai ficando uma coisa mais substanciosa, tá? Que já começamos aqui, ó. Isso aqui é um peixe-bruxa, tá? Então, lembrando que a gente está partindo do mais primitivo para o mais evoluído, tá? Então, a gente vai passar por vários indivíduos até chegar numa coisa onde a gente fala, olha, esse bicho eu conheço, tá? Então, a gente vai ver alguns bichos que pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar na vida ou nunca tenham visto, né? E a gente vai falar deles hoje, né? Então, esse aqui é um peixe-bruxa, tá? Esse muco, tá? Essa substância que ele libera, chamada de muco, é um sistema de segurança, um sistema de defesa dele, tá? Então, à medida que o predador tenta fazer ele de alimento, né? Ele começa a liberar esse muco, causa uma sensação desagradável no predador e ele esquece, deixa para lá, é melhor não, né? E isso serve para também a lubrificação do corpo do animal, tá? O animal se mantém dentro... boa parte desse muco nos animais tem essa função microbiana, tá? De causar uma proteção contra bactérias, vírus e outros aí que possam causar problema nele, tá? Então, esse muco geralmente vai ter essa função de proteção, né, contra predadores e proteção contra os micro-organismos aí, tá? Então, esse é o peixe-bruxa. Então, ele tem esse aspecto aqui, ó. Ele é muito flexível, apesar de ter essa coluna interna aqui dentro, mas ele é tão flexível que ele consegue ter ao ponto de se dar um nó, tá? Então, ele consegue enrolar o corpo de uma forma onde ele consegue dar um nó no próprio corpo, tá? Então, de tão maleável que é ainda esta coluna, tá? Opa, não era isso não. Volta tudo. Adriano, tem uma pergunta. Tá, pode fazer que eu estou voltando tudo. Tá. Aqui. Eles se alimentam de algas? Não, esses animais, eles possuem... somente peixe-bruxa, eles se alimentam de detritos, né? A maioria deles são... Esse, por exemplo, eles se alimentam de pequenos moluscos, de outros animais menores, tá? O peixe-bruxa em si, né? Então, ele se alimenta de conchas, de pequenos camarões, de pequenos insetos. O que ele encontrar no substrato é o que ele vai se alimentar. Existem outros animais superiores aqui que vão se alimentar de outros alimentos? Sim, existem. A gente vai chegar neles. Mas no caso dos peixes-bruxas, eles são carnívoros, vamos dizer assim, tá? Então, se ele encontra... Eles se alimentam muito de carniça, tá? Então, animais morrem, eles vivem em profundidades muito grandes, geralmente, né? Então, são animais abissais, vivem a 500, 600 metros de profundidade. Então, pode ver que eles não têm olhos, né? A gente não consegue ver, olha, cadê o olho dele? Não tem. Por quê? Eles são fossoriais, eles vivem no fundo, onde não tem luz, então não precisa de olho. Tá? Então, eles vão se utilizar do quê? Do que eles encontrarem através dos sensores que ele tem para cheiro, para sabor. Tá? Então, eles vão buscar... são táteis. Tá? Tem mais uma pergunta. Pode falar. Eu ouvi falar que aquele primeiro, se não me engano, é do grupo Charcota. O mesmo orifício da evacuação dele é o mesmo que ele utiliza para se alimentar, é verdade? Nesse caso, não. Não, esse não. O que a gente tem nesse caso era em alguns... nós temos em invertebrados. Tá? Os vertebrados, né, nós já temos o corpo, já tem o trato digestório completo. Então, ele tem boca e ele tem um orifício para excreção também. Eu acho que ele se confundiu com esponja, né? Pode ser o mesmo, tá? Mas pode ser o mesmo, que eu digo assim, para evacuação e para reprodução, que a gente vai chegar nisso também, tá? Mas aqui ele tem um sistema completo. Então, ele tem tem a boca, e a boca leva a um final para a excreção, tá? Vamos lá. Então, aqui é para mostrar um peixe-bruxa em cima, tá?
E embaixo eu tenho uma lampreia, que é um outro animal, mas é muito semelhante, tá? O que vai diferenciar? Um pouco aqui, ó, olho da lampreia mais desenvolvido, tá? A gente vai ter um olho bem primitivo no peixe-bruxa. Lembra que ele é fossorial, então ele vai buscar a comida pelos tentáculos, né? O cheiro, essas coisas, é por aqui. As fendas branquiais são parecidas, ó, são seguidas no corpo, tá? As glândulas mucosas, ó, aqui ele tem, ó. E a terminação, tá? Em nadadeiras, tá? Mas o aspecto da lampreia é muito diferente, ó, do que do peixe-bruxa, ó. Tá vendo, ó? Ele é bem mais... Aqui eu já consigo detectar um olho, por exemplo, ó, ele é bem visível. No peixe-bruxa não tem essa visão, ó. É bem fossorial mesmo, ó, tá vendo? É vestigial. Porque ele não precisa. Opa. Tá? Então ele tem esse aspecto aqui, né? Tem esses dentes que ele usa para se fixar no animal que ele está se alimentando. Aqui a alimentação já é o quê? Já é geralmente de sangue. Ele é um vampirão. Então ele se fixa num peixe, se fixa num mamífero aquático, se fixa num animal que está na água e ele começa a sugar o sangue desse animal. Tá? Então ele se alimenta dessa forma. Ele crava esses dentes aqui no indivíduo e começa a se alimentar ali. Faz um furo, né, um buraco, e começa a sugar os fluidos aí do animal. Tá? Subindo um pouquinho agora. Então a gente já está em peixes cartilaginosos. Tá? Então aqui ele já tem uma estrutura mais firme, mas ainda é do quê? É de cartilagem. Tá? Então tudo que a gente falou até agora era uma coisa parecida com osso, né? Com uma vértebra. Então, o que a gente conhece como vértebra, no ser humano, por exemplo, né? Então, todos até aqui, eles têm uma estrutura que é forte, né? Que sustenta o corpo, os tecidos do animal, né? Mas que ainda não é calcificada. Tá? O que vai determinar a mudança, que a grande mudança depois desse grupo, é a calcificação dessa substância. Tá? Então, aqui a gente só mostrar aí a anatomia geral de um tubarão, né? Dentre os cartilaginosos, nós temos 3 animais distintos, né? Que assim, representam um grupo. Um deles é o tubarão, o outro é a raia e o outro são as quimeras. Tá? Então, são todos animais do mesmo grupo, peixes cartilaginosos, tá? Mas com aspectos diferentes. Tá? Então, eles são parentes, né? Então a raia é parente do tubarão, que é parente da quimera, mas por ter essa característica em comum, né? Ainda são peixes que têm cartilagem. Tá? E dentre aqui os peixes, o maior peixe que existe no nosso planeta, ele está dentro desse grupo aqui, tá? Que é o tubarão-baleia. Tá? Então ele pode chegar aí a 18, 20 metros, né? Um bicho muito grande. Nós tivemos a semana passada eu tenho contato com um colega que fotografa baleias, né? E nós tivemos um relato em São Sebastião de 3 indivíduos de tubarão-baleia aqui no litoral brasileiro. E ele é um animal que vive no outro extremo lá, então ele vive lá em outra região, né? Então eles estão essa condição de pouco movimento na água, poucos barcos que a quarentena proporcionou, está trazendo esses bichos para o nosso litoral. Então, houve 3 avistamentos aí de tubarão-baleia no litoral brasileiro. Uma coisa bem legal. Tá? Bom, então, jeitão de tubarão todo mundo conhece, né? Então, sempre a nadadeira lá aqui dos filmes e tudo, aquela coisa que impacta, né? Aqui já uma raia, então ela tem o desenho da boca do tubarão, né? É frontal. Né? O da raia, ele já é ventral. Tá? Então, o tubarão ele tem a dinâmica do ataque do tubarão é de frente. A dinâmica do ataque de uma arraia é ela se fixar no fundo aqui e vir procurando no fundo alimento. Moluscos, crustáceos, tal, que ela encontra ali, ela faz uma sucção, ela suga isso,
né? A areia que vem junto sai pelas brânquias, aqui, ó, aqui embaixo, e ela fica com o alimento na boca dela ali, tá? E se alimenta dessa forma. E as quimeras, que são esses peixes aqui que tem esse aspecto bem diferentão, né? Uma coisa bem... a gente não vê todo dia, né? São animais também que vivem em ambientes muito profundos, tá? A mais de 500, 600 metros de profundidade. Tá? Então, tem um olho que é adaptado para essa condição, para viver nesses ambientes, né? E são animais que têm um aspecto bem diferente. Tá? Isso aqui só para mostrar, são ovos de tubarão. Tá? Então, é isso, o tubarão bota ovo, pessoal. Algumas espécies liberam os ovos no ambiente. As outras espécies, o ovo permanece dentro da fêmea e ele se desenvolve lá dentro e o filhote já nasce completo, já nasce apto para sair e se virar sozinho, mas alguns liberam os ovos dessa forma aqui. Então o ovo vai se desenvolver lá no ambiente, ele vai consumindo o vitelo, ou ele se desenvolve, chega a um ponto, ele rompe a casca e vai embora. Tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é o vitelo, que é o material de reserva que esse indivíduo tem para manter o crescimento dele e as funções vitais dele. À medida que esse vitelo vai sendo consumido, ele vai ganhando forma e ganhando força. Tá? Quando ele consome esse vitelo todo, ele já está apto a sair, ele rompe essa membrana aqui, né, essa membrana, e vai para o ambiente. Aí se vira, né? Então, não existe um cuidado parental, tá? Que a gente vai ver isso um pouco adiante aí, na aula de hoje. Então, a mãe libera o ovo e, daí em diante, a sorte está lançada para esse indivíduo aqui. Tá? Peixes ósseos. Agora mudamos de coisa. Então, nós saímos daquela estrutura que é dura, que é rígida, mas que não é calcificada, para uma estrutura com cálcio, que dá resistência, que dá dureza nesse material. Tá? Então, a cartilagem existe aqui, só que ela está com um up aí, né? Ela tem foi tunada, vamos dizer assim, né? Vocês vão entender melhor assim. Tá? Então, ela tem um advento aí de uma substância a mais, que é o cálcio, que vai endurecer essa proteção interna do animal. Tá? Só para mostrar novamente aí. E é isso aqui, o bicho pelado lá atrás e agora ele vestido. Tá? Então, ele vestido, ele tem esse aspecto, pelado, ele é assim. Tá? Então, é só para mostrar as estruturas. Então, os espinhos de um peixe é o esqueleto dele. Tá? Então, o que a gente chama de espinha é o esqueleto. Aqui, o aspecto mais comum, né, de um peixe, típico de um peixe. Né? Então, tem, da mesma forma, narinas, olhos. Essa região aqui é chamada de opérculo, que é onde esconde as brânquias aqui embaixo. Né? Então, quando a gente quer comprar um peixe fresco lá, a mãe vai comprar um peixe fresco, ela olha aqui, ó. Ela abre isso aqui. Se tiver bem vermelhinho, é sinal que o peixe foi tirado do local dele há pouco tempo. Se tiver mais marrom, ficando cinza, melhor não comer o peixe, pessoal. Vai dar ruim, tá? As escamas, que são anexos epidérmicos, né? No caso dos peixes são escamas, no caso das aves são penas. Então, cada animal vai ter um anexo epidérmico aí, tá? Adaptado para o meio onde ele vive. Tá? Sistema digestório completo, onde eu tenho boca e uma terminação, tá? No caso aqui o ânus. Tá? E essa linha lateral aqui, ó, que é essa aqui, vai servir para dar equilíbrio no animal. Tá? Então, é ligada a uma região aqui no cérebro do bicho, na cabeça dele, tá? Que são os otólitos. Tá? Depois eu falo, em outra ocasião eu falo mais disso. Mas é um ponto de equilíbrio para o animal. Então, ele vai sentir que ele está nadando de uma forma correta, se guiando por essa linha lateral aqui. Então, ele tem vários pontos aqui, então ele consegue ter uma dimensão de como ele está no ambiente, porque o ambiente dele é meio instável, né? É água. Então a coluna d'água, nós andamos no solo, a gente tem uma referência, né?
Já um animal que vive no meio aquático, ele precisa ter uma referência diferente. Então, essa linha lateral que vai dar essa referência para o animal. Tá? Isso aqui é só para mostrar um exemplar aí de uma latiméria que era o chamado selacanto, tá? Um animal que foi considerado extinto por mais de 200 mil anos e foi encontrado aí, foi uma redescoberta, né? Então a gente, no meio assim científico, a gente fala que já chegamos na Lua, mas não conhecemos os oceanos completos ainda, né? Então a gente já foi lá fora, mas não conhece o que a gente tem aqui dentro ainda. Tá? E esse é um animal que prova isso, né? Então ele foi considerado extinto por 200 mil anos e de repente ele apareceu vivo, tá? Numa rede de pesca, pra vocês terem ideia. Aqui já são peixes dipnóicos, são peixes primitivos também, que respiram ar atmosférico também. Tá? Além de conseguir filtrar oxigênio pelas brânquias que ele tem, ele também consegue subir, né, e respirar o mesmo ar que a gente. Tá? Então ele sobe, põe a boca para fora, respira, dá uma golfada de ar e desce e vive no ambiente. Tá? Eles podem viver muito tempo fora d'água. Tá? Então esses peixes geralmente vivem em regiões onde existem os ciclos de seca, né, e chuvas ou monções. Tá? E período da seca, o que ele faz? Ele se enterra num ambiente e vive ali com uma reserva que ele faz durante o ano. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu vi Tem uma pergunta. Tem. Pode fazer. Eu estava lendo ainda a pergunta. Você saberia falar um pouco sobre a Fossa das Marianas? Dizem que devido à profundidade, há animais aquáticos lá que são raros e tal. Então, não só essa Fossa das Marianas, mas assim, outras que existem no planeta também, a gente ainda não tem tecnologia para chegar a essas grandes profundidades. Então, para ter uma ideia, existem fossas no planeta que chegam a 10 quilômetros de profundidade. Tá? E a pressão para chegar num ambiente desse é muito grande. Então, a gente só tem relatos desses animais quando acontece, por exemplo, de um deles a morrer, né? Existia uma formação de gás dentro desse animal e ele vinha para a superfície, que é o que acontece muito com a lula gigante. Tá? Um animal que é invertebrado, né? Apesar do que a gente está falando, mas acontece. Né? Então, vira e mexe, aparece um animal boiando no mar, vai ver, é uma lula gigante, de 10, 15 metros, que é um animal que a gente não consegue ver no dia a dia, por quê? Por viver nesses locais muito profundos. Né? Então, em locais onde tem perfuração para petróleo, por exemplo, acontece de vez em quando, né, quando eles estão descendo sondas, né, para fazer a visualização desses ambientes, eles encontrarem novas espécies. E é como eu disse, a gente tem locais no planeta que a gente não chegou. Então a gente não tem nem ideia do que pode ter de animais ainda a serem descobertos. Se a gente ainda descobre hoje em dia, em florestas, vertebrados grandes como carneiros ou alguma coisa assim, em 2012, se eu não me engano, acho que 2012 ou 2013, foi descoberto um animal do tamanho de um porco, numa floresta lá na Tailândia. Então, se no ambiente terrestre a gente ainda consegue encontrar animais grandes, né, com porte de um porco, por exemplo, imagina o que não tem nesses locais que são tão profundos e não são ainda acessíveis ao homem. Né? Vamos continuar. Ou tem outro? Não, está agradecendo pela explicação. Ah, legal. Vamos lá, então. Então, como eu estava dizendo, esses peixes, para se manterem, né, nesses ciclos de água, com água e sem água, eles têm eles vão adquirindo material de reserva, né, vão se comendo o que eles podem, é um sistema muito parecido com a hibernação dos ursos. Tá? Então eles vão se nutrindo, guardam material, e quando acaba a água, ele se enterra na lama ali, mantém uma cápsula ali com umidade, e
espera até o novo ciclo de águas, tá? Que pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. Então, tudo vai depender da quantidade de material que ele guardou para manter ele entra no estágio basal de funcionamento, então ele não gasta nada, ele vai ficar quieto, parado, só vai bater coração e circulação. Acabou. Não precisa fazer mais nada, não precisa mexer, não precisa fazer nada, tá? Tem esse aspecto, tá? Então, ele ainda, a nadadeira dele é adaptada justamente para ele conseguir ter movimento dentro da água e fora dela também. Não é uma nadadeira tão similar como aquela que eu mostrei do peixe típico lá, tá? E nós temos outros também que tem essa possibilidade, né? Isso aqui é chamado de nadador do lodo, esse bicho, tá? E ele consegue ficar um bom período aqui fora da água e de tempos em tempos ele volta na água para manter só a umidade da pele. Eles não podem perder a umidade da pele, tá? Porque senão eles perdem a camada de muco, que é aquela camada protetora, e ele pode morrer ressecado, tá? Então ele morre por ressecamento, né? Não foi por falta d'água, ele morre porque as células mais periféricas começam a morrer, então a sequência desencadeada internamente, ele acaba morrendo por dissecação, tá? Aqui a gente já entrou em outro grupo, tá? Grupo dos anfíbios, tá? Então, até esse momento aqui, ó, a dependência da água ela é muito grande ainda para esses animais, né? Então ele tem que voltar toda hora para se hidratar, para molhar o corpo. A partir deste grupo, né, eles já começam a ter uma independência maior da água, tá? Então ele consegue ficar um bom período fora do ambiente aquático, mas ainda necessita da água para a reprodução, tá? Por quê? Porque os seus ovos só vão conseguir se desenvolver no meio aquático. Então, ele ainda tem a dependência da água. Apesar de viver fora dela o tempo que ele quiser, num momento de reprodução, ele precisa retornar para o ambiente aquático para quê? Para que seus ovos se desenvolvam, tá? Que é o caso de rãs, sapos, pererecas, salamandras, tá? São esses bichos aqui, ó. Tá? Então, nós temos salamandras, pererecas, sapos, né? E dentre esses aqui, só esse aqui que é rã, tá? Qual que é a diferença de sapo, rã e perereca? Sapos tem dedinhos, ó, tá vendo? Tem pezinho para andar na terra. Pererecas, elas têm ventosa, ó, tá vendo a bolinha na ponta do dedo, ó? Cada ponta do dedo tem uma bolinha. Então essa ventosa vai se fixar em vários ambientes. E rã, a foto não está ajudando, mas olha aqui, ó, essa aqui é uma rã. Tá? Ela vai ter o quê? Ela vai ter membranas interdigitais. Então, dentro de cada dedinho dela aqui, eu tenho uma membrana. Vai passar uma membraninha para quê? Porque ela vive uma grande maioria do tempo aonde? Na água. Tá? Ela é muito mais dependente da água do que um sapo, por exemplo. Tá? E as salamandras, né, que o jeitão dela já, tritões, salamandras, elas já têm um jeito mais peculiar aí dentro desse grupo. Tá? Então, só para mostrar a diversidade, lembrando aí que cores muito chamativas da natureza são chamadas de cores aposemáticas, tá? São cores de alerta, tá? Então, sou bonito, sou perigoso. Tá? Então, numa situação de contato, é lindo, tira foto e vai embora. Tá? Não mexe. E aqui também faz parte desse grupo as cecílias. Tá? São chamadas de cobras sem cabeça. Tá? Não é uma minhoca, não é uma cobra, uma serpente, é um anfíbio. Tá? É parente do sapo, é parente da salamandra. Tá? Bom, continuando. Pergunta. É pergunta? Não é comentário. Tá, legal. Então, dentro do grupo aqui, cobra cega, o sapo, rã e a salamandra. Então, esse grupo compreende esses animais aqui, ó.
Adriano, um momentinho, porque Oi. agora tem pergunta e é de confusão também. Ó, Vamos lá. minhoca é um anfíbio? E outra pergunta. Vai. Eu já ouvi chamá-las de piolho de cobra. Bom, vamos lá. Minhoca não é anfíbio. Minhoca é invertebrado, é anelídeo. Tá? Então, lembra dos anéis? Esse bicho, apesar de parecer que tem anéis, não é. São escamas. Tá? Então, ele tem uma camada de escamas. Ou a minhoca em si, ela não tem a nossa coluna aqui dentro. Ela não existe uma estrutura interna dentro desse bicho. Se esse bicho for secado, eu abrir ele aqui no meio, eu tenho uma estrutura dura lá dentro, eu tenho espinha lá dentro. Tá? Então, a minhoca não tem essa espinha. Então, a minhoca é um invertebrado, tá? É um anelídeo. E as cecílias, aqui no caso, a cobra cega, ela é um vertebrado. Então, ela possui todas as vértebras. Aqui ela tem o mesmo desenho de uma serpente, né, internamente. Tá? Então, tem a coluna e as vértebras. E a outra pergunta, desculpa, eu acabei falando uma e esqueci a outra. Que já ouviu chamar esse animal de piolho de cobra. Tá. Não, piolho de cobra também é outro bicho, é um diplópoda, tá? Então, ele não tem também a mesma estrutura no meio. Então, ele é um invertebrado. Então, são grupos distintos de animais distintos. Pra você ter uma ideia, esse bicho aqui pode chegar a 1 metro, 1,5 metro, tá? De comprimento. Então, são bichos que não são... Um piolho de cobra, a maior espécie que eu conheço, chega a 60 centímetros no máximo. Tá? Então, são bichos totalmente distintos e diferentes. Tá? Vamos para o próximo. Aqui só mostrar uma salamandra. Então, lembra, ó, a questão do anfíbio viver perto de locais que são úmidos, que tem água. Por quê? Para manter a integridade da pele dele, ó, manter a integridade do corpo. Tá? Só para diferenciar eles aí, então nós temos dentro desse grupo uma divisão de urodelos, que são esses animais que têm esse aspecto de lagartixa, né, que são as salamandras, os tritões e esses aqui que são calipatos, né? E os anuros, que são as rãs, sapos e pererecas, tá? São esses 3 bichos aqui. Então, dentro do grupo é só essa divisão que a gente tem, tá? E, só mostrando a nossa amiga Cecília, ó. Então, ela é um animal também fossorial, tá? Que vive embaixo da terra. Então, ela se alimenta de minhoca, pra você ter ideia, um dos alimentos dela é a minhoca, tá? Então, ela se alimenta de invertebrados, larvas de insetos e outros bichos, né? São muito bonitas, né? E agora a gente passa para os répteis, tá? Um grupo um pouco mais dimórfico aí, né? Então, a gente vai ter muitas coisas diferentes dentro desse grupo aqui, né? Então, a gente tem lá a anatomia geral, nossa medula aqui, ó, a espinhal, a nossa coluna, que vai até o animal inteiro aqui, então vai dar sustentação para o corpo do bicho, né? O sistema é completo, então eu tenho boca e eu tenho uma saída que ainda é única, tá? Então, vamos seguir o desenho aqui, tá? Então, eu tenho o intestino, tá? Ligado à minha cloaca, tá aqui, ó, tá? E eu tenho o meu sistema reprodutor, que é as gônadas aqui, ó, ligado na mesma cloaca, ó, no mesmo lugar. Então, nesse momento aqui dos animais, nós temos um animal que ele se alimenta, digere o alimento no estômago, no intestino, e ele defeca por aqui. Da mesma forma, a parte líquida. O ureter está aqui, ó, que é do sistema, tá? Do outro sistema. Sistema digestório, sistema urinário aqui, ó, do bicho. Então, toda a água que ele precisa liberar também vai pela cloaca. E na parte reprodutora, as gônadas estão aqui. Então, a fêmea, quando desenvolve os ovos aqui e tal, por onde sai esse ovo? Pela cloaca.
Então, é o único canal, tanto para excreção quanto para reprodução, tá? Então, até esse ponto aqui, um pouco mais adiante, vai ser dessa forma. Depois que a gente acaba mudando a coisa um pouco, tá? Coração está aqui embaixo, tá? Fígado, estômago. Então, tem toda a fisiologia, tá? A gente já consegue contemplar, ó, pulmão, tá? Nesses animais já começa a ter uma fisiologia bem complexa, tá? Quem que está dentro desse grupo? Animais de pele seca, pessoal, tá? As escamas de cobras e lagartos, as placas dos jacarés e as carapaças das tartarugas, tá? Vai ajudar em quê? Para o bicho não ressecar. Lembra que os outros que o grupo anterior precisava ficar perto da água? Aqui ele já não tem essa necessidade. Por quê? Porque isso aqui já é a proteção contra o ressecamento dele, tá? Fisiologia de uma tartaruga. Então, como eu mostrei de um lagarto, a tartaruga compreende as mesmas coisas. Ó, os mesmos órgãos que eu tenho dentro de um lagarto, eu vou ter numa tartaruga. E a cloaca, a mesma coisa. Vai ter a dupla função. Ó. A cloaca é a estrutura e ela vai servir de quê? Para excreção, quando vem do sistema digestório, e quando vem das gônadas, né? Vem da parte de gônadas para o animal se reproduzir também. Ó. Tá vendo? Isso aqui é o oviduto. Então, o ovo é formado aqui, se desenvolve até ficar no ponto e ser eliminado, ser colocado pela fêmea. Tá? Outro representante do mesmo grupo ainda, dos répteis. Uma cobra. Então, tudo que a gente vê no lagarto, que a gente vê na tartaruga, a gente também vai ver dentro de uma cobra. Só que a distribuição é diferente. Tá? Por quê? Pela forma do corpo, como eu disse no início. Então, a forma do corpo dela é que vai ajustar cada órgão no seu lugar. Então, se você, por exemplo, fizer cortes numa serpente, você vai achar órgãos diferentes. Se você fizer cortes numa tartaruga, da mesma forma. Tá? E no lagarto também. Tá? O que vai mudar? A distribuição. Mas os órgãos existem da mesma forma. E da mesma forma também, existe apenas um local de saída, tanto para as fezes, quanto para a reprodução. Tá? Só para mostrar um pouquinho da diversidade dos tamanhos desses bichos. Né? Então, uma tartaruga dessa aqui pode chegar a uns 800 quilos, é um bicho muito grande. Né? Um dragãozinho de Komodo, que chega a 3 metros, pesa 200 quilos. Né? É um lagartinho, dá para criar na garagem. E aqui, só para mostrar um pouco da diferença. Né? Então, eu tenho essa lagarta aqui, essa lagartixa, que é um adulto, né? Já está em fase reprodutora, e um dragãozinho de Komodo lá de 3 metros de comprimento. Então, um adulto e um adulto. Aqui, outro adulto. Ó. Um camaleão, né, que é menor que uma unha de uma pessoa. Tá? Então, ele é adulto, ele é desse tamanho. E um varanus comodensis aí, chegando lá nos seus 3 metros de comprimento. Ou um crocodilo, né, que pode chegar a 6, 7 metros. Né? Então, é um bicho bem que é muito significante o tamanho dele. Né? Esse é só para curiosidade, né? É um gavial, tá? É um crocodilo asiático. Então, ele tem um bico, né? A boca dele não é peculiar igual a de um crocodilo ou de um jacaré, né? Não tem uma estrutura pequena, né, em relação ao tamanho da cabeça. Né? Então, a dele é um pouco maior. Tem um bicão aqui. Né? São bichos legais de procurar depois na internet foto. É bem interessante. Do gavial, do crocodilo, do jacaré. Né? Tem algumas diferenças entre aí, um e outro. Tá? Isso aqui é só para mostrar que eles também podem ser venenosos. O dragão de Komodo é um animal venenoso. Tá?
E esse aqui é o monstro de Gila, é um animal da América do Norte, que também possui veneno, ele morde e consegue transferir, ele é peçonhento, né, esse veneno. Tá? Isso aqui é um animal que está numa característica, né, desses animais de ficar em tanatose. Tá? É um processo que esses animais usam para enganar o predador. Tá? Então ele se finge de morto, tá? Para o predador perder o interesse. Geralmente o predador age por instinto, então ele só vai atacar se o bicho estiver correndo. Ou só vai atacar se tiver alguma reação. Tá? Então ele se finge morto, o predador perde o interesse, assim que ele perdeu o interesse, ele consegue ter um tempo para fugir. Tá? É um sistema que muitos animais usam, que é chamado de tanatose. Tá? Aqui só mostrar novamente, né, um adulto de uma serpente e um adulto de uma serpente que pode chegar a 10 metros de comprimento. Isso aqui, no caso, é o Meonectes murinus, né, chamado de sucuri, ou em algumas regiões da Amazônia chamado de anaconda. Tá? Essa aqui é a sucuri verde. Tá? Nós temos outra aqui que é mais amarela, um pouco mais clara, que é na região aqui do São Paulo, Minas, Mato Grosso, né, para cá. Mas a amazônica é a verde, que é essa aqui. Tá? Chegamos nas aves, pessoal. Estamos voando, hein? Hoje está voando. Fisiologia do animal, típica de um animal. Ainda temos a fisiologia muito semelhante à dos répteis, que é o grupo anterior. Então, nós temos lá o sistema de reprodutor também vai ser ligado a um único local. Tá? Esse animal ele vai precisar de uma estrutura chamada moela, desculpa, para ajudar na sua digestão, no processo, né, no processamento do alimento. Então ele vai se alimentar muito de grãos, então você vê galinhas, pombos, se alimentam muito de milho, que é uma coisa dura. Tenta morder um grão de milho seco, é muito duro, né? E eles não têm dente, né? Como é que eles vão digerir esse negócio duro? Então eles têm um processo que esse material fica no papo por um período, né? Dá uma amolecida, que dentro do papo eu tenho umas substâncias líquidas que vão ajudar a amolecer esse material. Vai descer aqui para o estômago, vai ficar um pouco aqui, vai fermentar um pouco e vem para a moela. Essa moela faz uma escarificação, ou seja, ela raspa o material. E dessa forma que ele vai conseguir tirar o que ele precisa, o que ele necessita para manter o corpo do animal. Tá? Animais, falando na parte de vertebrados, tem ossos pneumáticos, ou seja, os ossos são cheios de ar. Por isso que a grande maioria das aves, né, consegue voar, ter essa autonomia de voo. Tá? Só para mostrar a diversidade, nós temos também aves que não voam, tá? Nós temos, até porque, ainda bem, né? Já pensou um avestruz voando, fazendo igual o pombo faz? Ia ser legal. Oi? Foi pergunta? Eu falo muito rápido. Sim. É que até meu mouse chegar tem pergunta. Se todos os vertebrados possuem cloaca? Não! Até esse grupo aqui a gente vai falar de cloaca. Passou desse grupo, a cloaca acaba em aves. Tá? Porque a partir do próximo grupo, já some a cloaca. Tá? Porque já existe divisão entre sistemas. Então, até esse momento, os sistemas são únicos. Tanto para o sistema digestório, quanto o sistema reprodutor. Tá? Então, as aves ainda vão permanecer com essa cloaca, tá? Que é o quê? Uma única saída. Então, ele vai urinar, ele vai defecar e ele vai se reproduzir pelo mesmo orifício. Tá? Que nojo, né? O ovo vem da cloaca. Sim, pessoal, o ovo vem da cloaca, que vem do sistema reprodutor do animal, tá? Mas são locais distintos. Então, o oviduto do animal não tem nada a ver com o
estômago, tá? Com o intestino. É totalmente diferente. É o mesmo local de saída? Sim, mas são vias distintas, vias diferentes, tá? Estou mostrando a diversidade. Eu estava fazendo a brincadeira do avestruz, né? Já pensou um avestruz pousado no fio? Ia ser você ia tomar um banho de fezes, né? Se o pombo já faz aquele estrago, imagina um avestruz, uma ema, né? Novamente, só a diversidade, né? Então, as cores, ó, novamente, no caso de aves, não tem um aspecto de aposemático, né? Aqui é mais para atração da fêmea. Geralmente o macho ele é muito mais colorido do que a fêmea, tá? Ele vai ter um diferencial. Então, isso aqui, um macho, isso aqui uma fêmea, tá vendo? Existe esse dimorfismo numa época do ano ou constante. Tá? Então, o macho pode ter a plumagem de reprodução e ele fica bem colorido. E durante o ano ele ser bem normal, não ter tanta atratividade assim. Tá? Isso aqui, essa foto só para colocar, esse animal ele é da Austrália, né? Lá da Nova Zelândia, lá da Oceania. Né? E ele causa acidente, ele pode matar a gente. Tá? Eles são bem agressivos, territorialistas, e causam, já matou gente, tá? Já houve casos de morte por morte de caçoar, tá? Que é parente da ema, tá? Mas são divididas aí pelos continentes aí. Aqui são animais que já foram extintos, tá? Que fazem parte desse mesmo grupo, dessas aves que não voam, né? E faziam parte. Esse aqui é o dodô, que foi um dos últimos extintos aí na época das grandes navegações, né? Então o cara tá no mar lá 6 meses, aí chega numa ilha morrendo de fome, o que tem eles comem, né? E esse bicho, como não se movimentar, não conseguia fugir, né? Porque não voava, não tinha predador na ilha que ele morava, então ele não precisava fugir de ninguém. Então eles acabaram sendo dizimados aí, mortos e para comer. Levavam nos navios para manter a alimentação dos tripulantes ali. Né? Só mostrando novamente o dimorfismo, as cores, né, para atração do parceiro, né, na época da reprodução. Agora acaba a cloaca, pessoal. Não existe mais essa cloaca. Agora os animais têm o quê? Uma glândula mamária, tá? Onde nós temos as vértebras, o osso, a nossa caixa torácica, esse músculo que vai revestir camada de gordura, tá? Tecido lobular aqui, ó. Então, tudo aqui, tá? Vai ser o quê? Para conseguir uma alimentação para sua prole, tá? Alguns exemplos aí, só para curiosidade. Uma porca, por exemplo, ela pode ter de 6 a 7 pares de glândulas mamárias, tá? Uma cadela, uma gata, coelho, tá? Uma coelha, né? Ovelha. Então, só para mostrar a diferenciação que tem dentro do mesmo grupo de mamíferos, tá? Que vão se aproveitar de um leite materno, por quê? Porque nascem muito prematuros. A grande maioria dos mamíferos, voltando só um pouquinho, em aves, os ovos, né, são liberados também. Existe o cuidado parental. Então, a mãe lá vai chocar o ovo e vai cuidar desse filhote por um período. Tá? Aqui não. Aqui, o filhote ele não fica mais dentro de um ovo. Tá? Então, ele fica dentro de uma placenta, no caso dos placentários. Existem algumas exceções, que eu vou falar aqui. Tá? Mas, na grande maioria, os mamíferos nascem a partir do seu genitor, ali, da sua genitora, e vão ser alimentados por ela. Tá? Falar um pouquinho do trato digestório, né? Digestivo, mas era digestório. Tá? Só diferenciando de um herbívoro, do ruminante, né? Do não ruminante, desculpa, e de um carnívoro. Tá? Então, o herbívoro ele tem muito mais espaço para digerir.
Tá? Por quê? Porque ele se alimenta de plantas, então a celulose tem que ser muito processada para ele tirar aquilo que ele precisa. Já o carnívoro não, ele vai se alimentar de um herbívoro, de uma outra tipo de uma substância que ela é muito mais fácil de absorção. Então ela não precisa de uma coisa tão grande, ó. Não precisa ser tão extenso. Tá? Se eu esticar isso aqui, ó, vai dar o dobro disso aqui. Ó, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, o cachorro ao porco. Olha o tanto que tem que ser. Pelo tipo de alimentação, pessoal. Ó, então, o carnívoro é rápido, o trânsito é rápido. O onívoro, que come qualquer coisa, come tudo, olha, são muitos materiais para serem digeridos. Tá? Ainda vem aqui para o intestino grosso. Ó. O herbívoro, a mesma coisa. Então, ele vai comer, vai passar um período aqui, aí vai de novo até sair, até ser eliminado. Tá? E aqui o grupo dos mamíferos, como que é a divisão dele. Tá? Então, nós temos lá os monotrematos, que são esses bichos aqui, que são exceções do grupo, tá, pessoal? A gente vai falar bastante deles, porque o equidna, tá? Que é um bicho lá da Nova Zelândia, e da Oceania, da Austrália, e o ornitorrinco também, tá? Então, são animais de lá. Esses aqui, a grande maioria também é de lá, tá? São os marsupiais, tá? Então, são o koala, o canguru, o diabo da Tasmânia. Esse aqui a gente tem no Brasil, tá? Que a gente chama de raposa, sariguê, gambá, né? Então, esse aqui a gente tem no Brasil. E o grande grupo, que são os placentários aí, que a grande maioria está dentro de placentários, tá? Os monotrematos, esses ainda são a exceção daquilo que eu estava falando. Ainda tem, eles botam ovos, pessoal. Esses dois bichos aqui botam ovo, tá? São mamíferos que botam ovos, mas não é o ovo clássico que a gente conhece da galinha. É um ovo membranoso e ali o animal fica por um período, eclode esse ovo e ele vai vir buscar o alimento nos pais, tá? No caso aí, do ornitorrinco ou do equidna, tá? Os marsupiais são animais que têm o quê? Que têm uma gestação muito rápida. Então, a gestação em relação a outros animais, placentários, por exemplo, ela é como se fosse o The Flash e um elefante aqui, ó, tá? O tempo de gestação. Tá? Então, para você ter uma ideia, a gestação de alguns tem bicho desse aqui, que a gestação é de semanas. Tá? Aí ele nasce, esse animal totalmente prematuro, sobe para esse marsúpio, que é essa bolsa. Ou então, uma pergunta? É só um comentário, deram risada do The Flash. Ah, legal. Então é isso. Nascem muito prematuros, totalmente dependentes dos pais. E os placentários também. Tá? Então, os placentários vão ter um período maior de incubação lá dentro do corpo da mãe, né? do genitor aí, e vai ficar um bom período ali, podendo ser também um período muito grande. Né? No caso de elefantes, são 22 meses de gestação. Tá? A espécie humana, em média, 9 meses. Tá? Outros animais aí, 12, 13, 15. Então, vai ter uma boa flutuação, né, do número de meses dessa gestação. Tá? Então, a diversidade, novamente, do que a gente tem, desde primatas, cervídeos, animais que vivem no meio aquático, mas acabam ficando no meio terrestre também, né? Nós temos também animais que são totalmente aquáticos, né? Vivem o tempo todo ali, como golfinhos, baleias. Temos nesse grupo animais que voam, no caso dos quirópteros, aí, né? No caso dos morcegos, né? Esse é o equidna que eu falei lá no começo. Eu acho que eu não tenho a foto, eu não pus aqui. Mas a relação, só para caráter de curiosidade, né? Dentre os animais, a relação mais distante, né, do nascimento
entre o nascimento do filhote e o adulto acontecem com... Ah, tá aqui. Ah, não tá aqui. Acontece com o urso panda, tá? Então, ele é o menor indivíduo que nasce em relação ao adulto. Então, ele nasce com gramas, tá? Você considera um urso panda adulto chegar a 100 quilos, 100 e poucos quilos, ele nasce com algumas gramas, tá? Então, ele nasce e migra para uma região onde ele vai lá ficar se alimentando, né? Até chegar a um porte e ter uma determinada autonomia. Tá? Então, aqui só para mostrar também a diversidade que existe aí dentro de mamíferos. Tá? Esse é o gambazinho que eu falei lá, o saruê. Tá? E, como eu tinha dito, né, os aquáticos, né, que vivem uma boa parte da sua vida no mar, mas fisiologicamente são idênticos aos que a gente tem no meio terrestre. Tá? Então, se olhar a fisiologia de um aquático, vai mudar pouca coisa, só a adaptação a morar no meio aquático. Tá? Esse bicho é muito... essa foto é muito disseminada pelo mundo, né? Toda vez que ele aparece, aí o pessoal tenta fotografar o máximo possível. É uma baleia jubarte, né? Essas que aparecem no litoral brasileiro. Tá? E tem até um projeto, né? Se vocês procurarem na internet também, lá na Ilha Bela, que fotografa esses animais todo ano. E esse ano eles estão tendo o dobro de avistamentos que eles tiveram ano passado, né? Justamente devido, acho que, à pandemia, né? Então, menos barco, menos movimento, então os bichos estão vindo mais esse ano aí. Tá bem legal. O ornitorrinco, né? Que é o que eu falei, é um animal também venenoso, tá? Ele tem veneno, tá? Ele é um mamífero que é venenoso, ele tem uma garra aqui, onde ele tem uma glândula que ele consegue liberar veneno, tá? No seu predador ou em quem tentar mexer com ele. Tá? Esse é o outro que bota ovo também, né? O ornitorrinco era o primeiro, esse aqui é o outro, é o equidna, que parece um porco-espinho, né? Mas também é lá da região da Nova Zelândia, da Austrália. Né? E aqui para mostrar a adaptação, né, do Chiroptera, dos morcegos. Né? Então, se vocês perceberem, ó, a mão dele é igual a nossa. Ó. Se você pensar que a gente tem o braço e os 5 dedos, ó, dá para contar os dedos dele aqui. Ó. Tá? Então, a fisiologia ela é muito semelhante. Então, da mesma forma que ele tem os dedos aqui, ele vai, se a gente contar, vai ter os 5 dedos aqui também. Oi? Não, só falou que é fofo. Ah, que lindo. Eu não acho. Fofo é esse, ó. Olha lá, vamos contar os dedos deles aqui, ó. Tá vendo? Ó? Opa, volta. O dedão, 2, 3, 4, 5 dedos. O que vai mudar é que ele é adensado com uma membrana. Essa membrana que proporciona, né, o voo. Tá? Diferente das aves, que tem o advento das penas. Né? Aqui só para mostrar como ele é bonitinho. Olha lá. É uma raposa voadora. Né? Não temos aqui no Brasil. É mais para a região da Malásia, da Ásia. Né? Então, eles são muito... Na África também tem bastante. Né? Mas é um bicho bem interessante. E acho que hoje era isso, pessoal. Estão fazendo piadinha com sopa de morcego. Coitado dos bichos, né? Não tem nada a ver.